Na aula de hoje eu vou ensiná-los a como fazer uma aplicação Java se conectar a um banco de dados. Nesta aula eu vou pressupor que vocês já conheçam exceções em Java, já entendam como funciona um bloco try, catch, finally, já conheçam, enfim, todo o sistema de gerenciamento de erros e exceções do Java. Isso é muito importante quando se vai trabalhar com um banco de dados. Eu também pressuponho que vocês já têm um banco de dados instalado no computador de vocês. Neste caso, eu vou utilizar o PostgreSQL, mas vocês podem utilizar qualquer outro banco de dados. SQL Server, MySQL, SQL Server, etc. E eu também pressuponho que vocês já tenham um conhecimento básico de SQL para criar tabelas, inserir linhas nessas tabelas, selecionar linhas dessa tabela, etc. É óbvio, né? Já que vocês querem fazer uma aplicação Java se conectar com um banco de dados, vocês já devem ter um certo conhecimento a respeito de banco de dados, senão realmente não tem como. Então, essa aula aqui não vai ser uma aula sobre tratamento de exceções, não vai ser uma aula de como instalar um banco de dados e não vai ser uma aula de SQL. O que eu vou mostrar para vocês aqui é qual código deve ser escrito na aplicação Java de vocês para se conectar a um banco de dados que esteja rodando em algum computador da rede. Ok? Então, toda aplicação Java que vai se conectar com um banco, ela precisa de um driver. Esse driver nada mais é do que um arquivo .jar que vai ter todo o código necessário para fazer o meio de campo entre a tua aplicação e o serviço do banco de dados. Esse driver a gente costuma chamar de JDBC. Cada banco de dados possui um JDBC específico para se conectar com ele. Então, no caso do Postgre, eu tenho que vir até o site do Postgre e ali eu vou encontrar o driver JDBC disponível para download. Então eu entro em jdbc.postgresql.org/download.html. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E aqui nessa lista, o terceiro item é o arquivo JDBC que vocês devem fazer o download, ok? Então, aqui, na hora de criar a aplicação de vocês no Eclipse, vocês venham em File, New, Java Project. Aí vocês dão o nome que vocês quiserem. Eu vou dar o nome de aula-ban. Vocês cliquem em Next, aqui embaixo. Aí aqui vai ter algumas abas, vocês vêm na aba Libraries e cliquem em adicionar um jar externo, é o segundo botão. Aí aqui vocês vão pegar até o driver que vocês baixaram para o banco de dados de vocês. No meu caso, eu baixei esse arquivo chamado PostgreSQL-9.4.1212.jar. É o arquivo que se baixa lá naquele site que eu acabei de mostrar para vocês. Eu dou um OK. Ele vai adicionar aqui na lista, junto do JRE System Library, que é adicionado por padrão pelo Eclipse. Aí vocês dão um Finish e pronto. Ele vai criar o projeto de vocês. Aí vai ter aqueles dois arquivos que vocês viram naquela lista, o JRE System Library e o jar que vocês baixaram. No meu caso, né, como eu disse, é o PostgreSQL. Cada banco de dados vai disponibilizar o seu próprio driver. Então, se vocês quiserem se conectar, por exemplo, com o MySQL, no site do MySQL provavelmente vai ter um JDBC lá para vocês baixarem, ou vai ter uma explicação de como vocês podem encontrar o driver JDBC. Então, cada banco de dados aí vai ter o seu, é responsável por liberar o driver, ok?
Agora eu vou criar o banco de dados. Esse aqui que eu abri agora é o PGAdmin, que ele é um cliente de interface gráfica para interagir com o serviço do PostgreSQL. Então eu vou criar um novo banco de dados. Eu não vou dar detalhes sobre o PGAdmin, já que não é o intuito da aula. Eu vou simplesmente criar um banco de dados, vou criar uma tabela e vou inserir algumas linhas nessa tabela. O nome do meu banco vai ser aula banco, tudo junto. Ok. Ele criou o aula banco aqui para mim. Eu vou abrir a janelinha de SQL. Aí eu vou criar uma tabela chamada usuários. Create table usuários. A minha tabela usuários vai ter 3 colunas. Um ID do tipo serial, um nome do tipo varchar de até 50 caracteres e uma senha do tipo varchar de até 15 caracteres. Para quem não sabe, o tipo de dado serial do Postgre, ele nada mais é do que um contador numérico que inicia em 1 e segue infinitamente. Na verdade não é infinitamente, ele tem um limite, mas é bem alto. Basicamente a gente usa esse tipo de dado quando a gente precisa gerar IDs automaticamente de uma maneira sequencial, tá? Todo banco de dados tem uma maneira de fazer isso. Agora eu vou executar. Então a minha query foi executada com sucesso, é o que diz aqui embaixo. Vou até aumentar a letra aqui. Essa é a minha tabela, tá? Agora que eu tenho a tabela, eu vou fazer um select para usuários. Aqui embaixo, não sei se dá para ver no vídeo, ele me retornou uma tabela vazia, né? Que eu criei a tabela, não inseri nada ainda, obviamente ela está vazia. Eu vou inserir algumas pessoas. Insert usuários, nome e senha. Vejam que eu não preciso colocar a coluna ID, porque ela é serial, ela vai crescer automaticamente. Eu não preciso me preocupar com isso, que é muito bom. Values. Vou inserir o Gabriel e a senha dele é teste 123. Não é uma boa senha, tá? Deixa eu só quebrar isso aqui para caber na tela. Inserir na tabela os usuários, campo nome e senha com os valores Gabriel e teste 123. Feitoria. Agora eu vou inserir com a senha 11000 e a Maria a senha password. A senha dela é péssima. Agora eu vou fazer um select. Então aqui, né, os meus três, as minhas 3 pessoas, meus 3 usuários. O Gabriel com a senha teste 123, o João e a Maria. Ok. Então tá bom de Postgre. Isso é o bastante. Já posso fechar. Agora, na nossa aplicação Java, eu vou criar uma nova classe. Vou criar o método main. Aqui temos o método main. O principal objeto para eu conectar com o banco de dados é um objeto que corresponde à interface connection. Vou criar connection, chamar ele de conexão. Inicialmente ele vai ser nulo. Então, dentro de um bloco try catch finally, eu vou fazer o seguinte. Aqui no bloco try, conexão vai receber o que? Driver manager. Ele vai precisar de 3 parâmetros. Então, para eu inicializar
a minha conexão com o banco de dados, eu tenho que chamar a classe driverManager com o método getConnection, que ele vai receber 3 strings. Obviamente não são 3 strings vazias, né? Então, que 3 strings são essas? São as seguintes. A primeira string é a string de conexão. O que é a string de conexão? A string de conexão é uma URL que é utilizada pelo Driver Manager para saber onde está o servidor de banco de dados de vocês e em qual banco ele deve criar a conexão. No caso do PostgreSQL, a string de conexão possui esse seguinte formato: JDBC, PostgreSQL, o nome do host, onde está rodando o servidor, a porta onde esse servidor está escutando, barra o nome do banco de dados. Então, no meu caso, o host é o localhost, porque o servidor do Postgre está rodando na minha máquina. Se eu quisesse conectar a um servidor Postgre que está rodando em uma outra máquina, o host seria o IP da máquina onde o servidor está rodando. A porta do Postgre, por padrão, é 5432. Na instalação do Postgre vocês definem em qual porta ele vai escutar. Por padrão é 5432, a minha instalação eu mantive essa porta. E o nome do banco de dados que eu acabei de criar é o aula banco, se não me falha a memória. Então essa é a minha string de conexão. Eu também vou precisar da string que é o usuário do banco. O meu usuário no Postgre se chama Postgres. E eu também vou precisar da senha desse usuário, que no meu caso ela também é Postgres. Então o meu usuário e a minha senha é Postgres. Então aqui para o Driver Manager eu passo primeiro a minha string de conexão, passo o meu usuário e passo a minha senha, porque ele precisa desses dados aqui para poder conectar com o Postgres. Esse primeiro ele precisa para conseguir saber onde está o Postgre, e esses dois outros dados aqui o Postgre vai pedir para ele para fazer a autenticação. Então ele vai precisar de um usuário e senha do Postgre para conseguir entrar lá. Uma vez que vocês já tenham chamado o getConnection do Driver Manager, vocês já vão ter uma conexão vigente, ou seja, já está funcionando. Agora vamos utilizar a nossa conexão para executar um select. No Java, todo select ele é representado por uma classe chamada ResultSet, que eu vou chamar de RS. Então, a minha conexão, eu chamo ela, mando ela criar um novo statement. O que é um statement? É um comando, ou seja, quando eu mando ela criar um statement, eu mando ela se preparar para executar um comando SQL. E então eu mando ela executar uma carry. Que carry vai ser? Select asterisco from usuários, que é a tabela que eu criei antes. Perdão. Então esse meu ResultSet aqui, ele vai ter o resultado desse select aqui, que no caso o que é? É uma tabela que vai conter 3 linhas com ID, nome e senha do Gabriel, do João e da Maria. Como é que eu faço para interagir com esse ResultSet? Eu utilizo um padrãozinho bem simples, que é o seguinte, ó. Eu crio um laço while, e daí na condição do laço while é ResultSet.next. E daí dentro do while eu posso puxar os valores de cada linha, ou seja, em cada iteração do while eu vou estar apontando para uma linha diferente
do meu resultado do select. Então o que eu vou fazer? Eu vou printar algumas coisas na tela. Primeiro vou dizer, encontrei um usuário. Daí eu vou escrever o ID dele. Então eu vou chamar o result set, que é o meu resultado, ponto getInt, que eu quero pegar um número inteiro da tabela ID. Eu já vou explicar melhor isso. Agora eu vou pegar o nome, que é uma string, coluna nome, e eu vou printar também a senha do cara. E vou colocar uma linha em branco no final, tá? Aqui no bloco finally, ou seja, depois que eu fiz toda essa coisa aqui, o bloco finally vai ser executado. O que eu vou fazer com ele? Vou chamar conexão.close. Isso aqui tem que estar dentro de um bloco try-catch, porque senão ele vai reclamar para vocês. Ele vai reclamar que ele vai estourar uma exceção. Eu não preciso gerenciar a exceção caso ele solte uma, não tem importância. Por que eu estou chamando o conexão.close dentro do finally? Porque se acontecer algum erro aqui, ou se der tudo certo, ou se acontecer algum erro, não importa o que aconteça, ele sempre vai executar o bloco finally. É para isso que o bloco finally serve, vocês sabem disso. E por que o conexão.close sempre tem que ser chamado, independente do que acontecer? Porque a conexão com o banco de dados, após ela ser utilizada, ela necessariamente precisa ser fechada. Se vocês não fecharem as suas conexões com o banco de dados, vai ficar uma conexão aberta, pendurada com o banco sem uso. Ela vai consumir recursos de rede, ela vai consumir memória RAM, ela vai consumir processamento, e se vocês criarem muitas conexões e não fecharem nenhuma, vai chegar um ponto que o banco de dados de vocês vai começar a se recusar a abrir novas conexões, porque todo banco de dados possui um limite de conexões abertas ao mesmo tempo. Se vocês não fecharem as conexões que vocês fizeram anteriormente e não usam mais, vai chegar um ponto que vai estourar esse limite e vocês não vão conseguir abrir conexões novas, então vocês não vão conseguir executar mais queries no banco, o sistema de vocês vai dar erro e vai ficar um lixo, né? Então vocês vão gastar recursos da máquina e vocês vão fazer a aplicação de vocês dar erro. Então fechem as conexões. Sempre que vocês mandarem o Driver Manager criar uma conexão, vocês precisam se responsabilizar em chamar o método close do objeto connection que o Driver Manager retornar para vocês. E nada melhor do que isso, do que utilizar um bloco try-catch finally. Entenderam? Eu espero que tenham entendido. Basicamente, né, de uma explicação simples, se eu não chamar o método close, eu vou estar criando um memory leak, né? Se vocês não conhecem a expressão memory leak, pesquise no Google. É um conceito da informática bastante importante. Bom, vamos testar a nossa aplicação. Vamos ver se eu fiz tudo certo. Olha só, eu fiz tudo certo. Acho que ficou muito pequeno no vídeo. Aqui eu não consigo aumentar a letra. Basicamente o que está escrito aqui: encontrei o usuário, aí ele printou o ID do usuário, que é o 1, printou o nome, que é o Gabriel, printou a senha dele, que é o teste 123. Aí aqui ele printou os dados do João e depois ele printou os dados da Maria, exatamente como eu fiz aqui, né? Ou seja, para cada linha retornada pelo meu select, ele executou esse bloco aqui que está selecionado. E como é que funciona esse getString e getInt aqui?
sempre que eu chamar o result7.next, ele vai avançar para a próxima linha. Inicialmente, ele está apontando para uma linha nula, ou seja, ele está apontando para uma linha que está antes da primeira linha. Ele não está apontando para linha nenhuma, né, no caso. Então, eu chamo o result7.next, ele vai mover uma linha para frente. Ele tem um ponteiro que inicialmente não está apontando para nenhuma linha, ele vai mover esse ponteiro adiante, ou seja, ele vai mover para a primeira linha. E daí, sempre que eu chamar o getInt e passar o nome de uma coluna, ele vai tentar pegar o valor daquela coluna e converter para o tipo que no caso é int. Então, eu estou dizendo para o meu result7 pegar o inteiro da coluna id. Como eu chamei o método next uma vez, ele está apontando para a primeira linha. Então, a primeira vez que esse laço for executado, o getInt id vai retornar o id da primeira linha, que no caso é o id1. E o getString da coluna nome vai retornar o nome do cara da primeira linha, que no caso é o Gabriel. E o getString da coluna senha vai retornar a senha da primeira linha. Aí depois disso, né, na próxima iteração ele vai chamar o next, aí ele vai mover para a segunda linha. Daí o getInt da coluna id vai retornar o id da segunda linha, que no caso é o id2, que é o id do João. Aí o getString da coluna nome vai retornar o segundo nome, que é o do João, e o getString da coluna senha vai retornar a segunda senha. Depois, na próxima iteração, ele vai estar apontando para a terceira linha, ele vai pegar os dados da terceira linha aqui, e daí na próxima iteração, esse next aqui, ele vai retornar false, porque ele vai tentar mover para a quarta linha, só que não tem uma quarta linha. O meu retorno só tem 3 linhas. E o método next, ele sempre retorna true quando ele consegue mover, e ele retorna false quando ele não consegue mais mover. Então, eu consegui iterar por todo o resultado do meu select, utilizando esse padrão aqui. Crio o laço while, a condição dele é o result7.next, e dentro do laço while eu trato cada uma das linhas. E esse padrão aqui que vocês estão vendo, né, faz o select, faz o laço while, esse padrão aqui é um padrão que vocês podem e devem utilizar quando vocês estiverem trabalhando diretamente com um banco de dados em Java. É simples, tá? E funciona muito bem. Na verdade, a classe result7, na verdade é uma interface, né? Perdão, ela foi projetada justamente para ser usada dessa forma, né? Ela é alimentada por uma execução do banco de dados aqui, e depois ela é iterada por um laço while. É por isso que o método next sempre vai retornar true ou false, tá? E é por isso que existe o getInt, getString, e existem também outros tipos, né? Se vocês explorarem aqui um pouco, vamos ver que tem getArray, getBigDecimal, enfim, tem getBoolean, enfim, tem todos os tipos do SQL, eles estão aqui, então vocês podem chamar qualquer tipo de dados. Vocês só precisam cuidar para saber, a coluna id é uma coluna numérica, então vocês só podem chamar ela com getInt. Se vocês tentarem chamar getString e passar id, não vai ser legal. Ou então, se vocês chamarem o getString da coluna id, também não vai ser legal, porque id é um número, ele não é uma string. Ou getInt da coluna nome. O nome é uma string, como é que ele vai retornar para, como é que ele vai converter para um int? Ele vai acabar dando erro. Então vocês só precisam cuidar para saber. Uma coluna numérica vocês chamam com getInt, uma coluna varchar vocês chamam com getString, e uma coluna booleana vocês vão chamar com getBoolean, e assim sucessivamente. Então acredito que era essa a aula, que a aplicação está funcionando sem memory leak, tudo correto.
uma última dica. Caso vocês queiram executar um comando que não seja um select, por exemplo, vocês querem executar um create table por dentro da aplicação de vocês, ou vocês querem executar um insert, um update, um delete, que são coisas que não vão retornar nada, né? O select retorna uma coisa, mas o insert não retorna nada. Como é que vocês fazem? Conexão, create statement, vocês vão chamar o método execute update. E para esse método aqui, vocês podem passar qualquer carry que não tem um retorno, né? Como um update, um insert into, um delete from, um create table, enfim. Aqui vocês passam todas as coisas que não são um select, digamos assim. Ok? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Futuramente eu pretendo dar uma aula especificamente a respeito de SQL e bancos de dados, para quem tiver interesse. Obrigado.